Boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu me chamo Luiz Morando, eu sou um cofundador e vice-presidente do Museu Bajubá, um museu virtual que trabalha com a preservação da memória dos territórios e das identidades das pessoas LGBTQIAPN+. Nós estamos iniciando a nossa primeira atividade da 23ª Semana Nacional de Museus, que se iniciou ontem e que vai até o dia 18, próximo domingo. Esse evento, a 23ª Semana Nacional de Museus, ele é realizado a partir de uma iniciativa do IBRAM. O tema deste ano, o tema definido pelo IBRAM para a Semana Nacional de Museus deste ano é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. No site do IBRAM, eles divulgaram um texto comentando, de um modo muito geral, esse tema. E esse texto define 3 elementos centrais que o IBRAM gostaria de ver debatido ao longo dessa semana nas diversas instituições que ofereceram atividades nesse evento. E esses 3 elementos centrais são o patrimônio imaterial, a juventude, o público jovem, o alcance que os museus poderiam ter com esse público jovem e as novas tecnologias que estão aí batendo, derrubando as nossas portas para entrar. Então, nós, do Museu Bajubá, convidamos o Ian Habib e o Gilney Matos para participar dessa mesa, que tem como tema central museus virtuais e seus públicos, desafios para pensar a educação patrimonial na atualidade. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Ian Habib durante 15, 20 minutos, para ele explorar um pouco esse tema da nossa mesa e tendo em vista também esse tema central que o IBRAM estipulou para essa semana, e depois para o Gilney. E após a fala dos dois, a gente abre para uma conversa, um debate, enfim, um bate-papo. Eu queria fazer uma apresentação geral dos dois. O Ian Guimarães Habib, ele é o criador do Museu Transgênero de História e Arte, o MUTA, que foi criado em 2018. Mas o Ian, falando um pouco do perfil dele, e um perfil colado ali do Lattes, é um artista da performance, da dança, do audiovisual, da escrita, da curadoria e da pesquisa, e isso ele deixa transparecer com muita clareza na produção que ele já tem aí ao longo da sua carreira e também no próprio MUTA. O Ian é graduado em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, mestre em dança pela Universidade Federal da Bahia, em 2021, e atualmente doutorando também na Federal da Bahia, na área de dança? Teatro. Doutorado em teatro também. Teatro, desculpa. Doutorando em artes cênicas, tá aqui, iniciado em 2022. O Ian já publicou vários artigos em livros e revistas e coorganizou 5 livros, além também de já ter publicado os seguintes livros: Corpos Transformacionais, Performance e Teatro, e ainda Transespécie, Transjardinagem, pela mesma editora que me publicou o livro lá sobre cintura fina, enverga, mas não quebra. E aproveito também, já faço a apresentação do Gilney. O Gilney, ele é idealizador e coordenador do Museu da Memória e Diversidade Sexual do Cariri, no Ceará, criado em 2023. O Gilney é graduado, licenciado em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri, em 2008. Ele é mestre em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana, em 2016.
e doutor em Ciências da Educação pela mesma Universidade Interamericana em 2019. E, atualmente, ele é professor da rede municipal do Crato, a cidade onde ele reside, no Ceará. Então, eu passo a palavra aí para o Ian, em seguida para o Gilney. Fiquem à vontade. Bom, olá pessoal, é uma excelente tarde aí, fim de tarde para todas as pessoas. Agradecer Luiz Morando, Soliva também, o Museu Bajubá que nos convidou, né, para essa noite, ao IBRAM também, né, pela interlocução em relação à Semana de Museus, muito importante para que a gente fomente redes mesmo entre a gente, né, creio que esse é o principal objetivo desses eventos. Bom, eu queria apresentar um pouquinho o museu, né, para vocês, e falar mais ou menos de onde surgiu a ideia, né, desse museu. Essa parte quase não está ali nas produções que estão dentro ali do site, do plano museológico também, mas que creio que são importantes para as pessoas entenderem mais ou menos como é que uma pessoa que, né, é das artes cênicas, que sou eu, que foi, como é que eu cheguei, né, na ideia da criação de um museu. Então, em 2018, eu estava circulando com um solo de dança, né? Eu tinha esse solo de dança em 2018 chamado Sebastian, e esse solo ele foi circulando por alguns estados do Brasil. Chegamos em Santa Catarina, num evento chamado FITUB. Durante a apresentação do FITUB, nós recebemos um convite para irmos fazer um evento de descentralização teatral na cidade de Gaspar, em Santa Catarina, que é uma cidade muito perto de Blumenau, onde ocorria o FITUB. E, para minha grande surpresa, em uma das noites da apresentação, a Prefeitura de Gaspar enviou pessoas funcionárias da Prefeitura para que assistissem o espetáculo Sebastian, e após isso, o espetáculo foi censurado. O que acontece foi que a produção me enviou para casa, disse, olha, você está muito cansado, não precisa ficar aqui mais. E sem nenhuma outra explicação, a gente foi desconvidado a fazer o festival de inverno, e aí eu cheguei em casa. No que eu cheguei em casa, eu percebi que o espetáculo ele tinha sido censurado. Inúmeras notícias e documentos institucionais da Prefeitura de Gaspar foram produzidos a respeito dessa censura, e o que mais me deixou em estado estarrecedor foi o fato de que nenhum dos documentos citava o meu nome, né, que é o nome da pessoa censurada, a única pessoa que estava em cena, né? E analisando todos esses documentos da censura, eu notei principalmente a ausência do meu nome. E aí eu comecei a intuir que a omissão do nome próprio estivesse presente em outros mecanismos censores, em outros documentos da censura, principalmente na ditadura militar brasileira. E após esse episódio de censura, eu ingressei no mestrado, que é na escola de dança da UFBA, e ali eu comecei em um pedaço da minha pesquisa de mestrado a pesquisar arquivos da ditadura militar brasileira no que dizia respeito à censura de pessoas transgêneras, travestis, especificamente na ditadura militar brasileira. E aí, de fato, concluí nessa pedaço da pesquisa que a omissão do nome é um das características, né, desse aparato censor, e ele está presente não só nas censuras que são efetuadas hoje, mas também lá na época da ditadura militar brasileira. Bom, aí isso também me indicou alguns outros caminhos na pesquisa de arquivos que me levaram também a pesquisar a presença trans em outros arquivos, como, por exemplo, manuais médicos e também registros policiais. Então, a maior parte da memória trans no Brasil, ela está em registros policiais, em manuais médicos, e investigando esses arquivos, eu notei que também havia a omissão do nome próprio, né? E aí, notando que esse aspecto de omissão do nome próprio era um aspecto de desassujeitamento, ou seja, de retirada dos aspectos de subjetividade, né, da memória em relação a essa comunidade, eu comecei a investigar arquivos
E a ideia do museu surgiu porque a população corpo, gênero e variante no Brasil até então não tinha um espaço em que ela mesma pudesse efetuar produções de memória, né? Então, a gente tem hoje instituições que são LGBT, que trabalham com memória, mas até então não tínhamos uma instituição que era 100% corpo, gênero e variante. Pensando que a população trans também, a população do museu, né, do MUTA, ela incorpora a população transgênero, travesti, não binária, mas também intersexo, indígena, LGBTQIAPN+, né, pensando toda a gênero variância de outros períodos também. Então, a gente abriu o museu. Em 2018, essa pesquisa chamada Corpos Transformacionais criou o museu, e aí nós chegamos aí à abertura em 2020. Então, o museu, ele também foi desenhado como uma obra artística, então se vocês entram lá, vocês não vão achar um espaço com as paredes brancas e as obras penduradas, vocês vão achar galerias que são elas mesmas obras de arte, e a gente trabalha com tecnologias digitais, então um dos temas da Semana de Museus são as tecnologias digitais como ferramentas de musealização ou de produção de museus em comunidades em rápida transformação. Então, a produção de tecnologias digitais, no MUTA, ela já nasce aí dessa utilização da arte 3D, da inteligência artificial. Então, a gente tem uma perspectiva transformacional desde a nossa criação, porque nós trabalhamos com corpos potencialmente em transformação. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo desde os processos de nome, né? Então, quando a gente musealiza uma pessoa, e aí imagina que eu musealizei uma obra de arte 1 ano, e logo depois aquela pessoa vai mudar de nome 2 meses depois. Ela, às vezes, não vai mudar de nome uma vez no ano, ela vai mudar de nome 3 vezes. Isso acontece muito, né? Porque nós trabalhamos com a população trans. Então, a gente entendeu que a gente precisava criar tecnologias que, né, pudessem promover essa rápida mudança e que refletissem mais ou menos esses objetivos que a gente tinha, que era de musealizar itens da comunidade corpo, gênero e variante do Brasil e além, né, também. Então, a gente começou a pensar que essas tecnologias, elas tinham que refletir, né, esse objetivo do museu, que é de musealizar comunidades em rápida transformação. Então, veja, para a gente, o que aconteceu foi que, se a gente pensa nos marcos de criação do museu, a gente tem a pandemia do Covid-19, e o museu nasceu na pandemia, né? Então, ele se tornou possível por conta de uma lei chamada Lei Aldir Blanc, né? E de alguns outros processos que fizeram que algumas pessoas contratassem o museu nesse período de pandemia. Então, todas as ações do museu começaram na virtualidade. O museu abriu na virtualidade e durante a pandemia do Covid-19. E isso é muito importante dizer, porque foi o primeiro incentivo cultural governamental que eu tive acesso nos meus 30 anos trabalhando na área cultural. Então, a Lei Aldir Blanc, ela de fato, as medidas emergenciais promoveram de fato uma democratização do acesso à renda, e para museus virtuais ela foi extremamente importante. E além da Lei Aldir Blanc, quando nós abrimos, a gente teve uma série de dificuldades, que são dificuldades de acervos e arquivos nato digitais, que a não existência, por exemplo, de certas legislações, né, que regulem esses espaços dentro do próprio IBRAM, por exemplo. Então, assim, a gente começou a ter a dificuldade de acesso de manuais, por exemplo, de arquivamento digital ou de formulação de acervos digitais, e também da própria regulação desses acervos. Então, isso já veio desde o início. Quando a gente teve que escolher se, de fato, nós utilizaríamos o Tainacan, que é um repositório que funciona como um plugin do WordPress, e que serve para mostrar os itens do museu, né, publicamente, e a gente teve que escolher entre o Tainacan e outras possibilidades, que eram possibilidades da área da arquivologia, né,
E aí, veja, as legislações que regulam museus são diferentes das legislações que regulam a arquivologia. Então, apesar de serem áreas que podem ter uma proximidade, visto que alguns museus têm arquivos, o MUTA nasce de maneira híbrida. É por isso que os nossos acervos se chamam acervo, arquivo vivo. Então, quer dizer, a gente tem um acervo nomeado como arquivo vivo. Então, aí a hibridez do MUTA já vem desde o início. A gente começou a pensar, poxa, não só as legislações, mas os modos de produção de museus e arquivos que a gente tem hoje, eles são muito separados. E o MUTA já começou desde então a fissurar essas fronteiras entre arquivo e acervo, e a gente começou também a pensar ali, junto com Mayara Lacal, que é a museóloga responsável pelo museu, maneiras de tecnologicamente produzir, de maneira assim, criar, através de desenvolvimento web mesmo, de criar essas fissuras, ou seja, adaptar as fichas catalográficas que a gente tem, né, para as necessidades do museu, sejam elas conceituais em relação a essa hibridez arquivo-acervo, mas também para refletir essa rápida transformação das nossas comunidades. Então, a gente tem pensado hoje como modificar as categorias do Tainacan para aprimorar a criação de metadados de acessibilidade e para a criação de metadados que sejam um pouco mais flexíveis, que a gente consiga facilmente mudar nome, identidade ali, porque a gente também promoveu essa novidade, que geralmente os museus maiores, você vai entrar no Tainacan como repositório, né, desses museus, e alguns museus grandes utilizam o Tainacan também, o MUTA é um museu pequeno, né? Você entra no Tainacan e você geralmente vai ver a imagem e o nome do item. No MUTA não, você vai ver a informação completa daquele item, você vai ver uma pesquisa extremamente longa desenvolvida a respeito daquele item, e você vai ver a pessoa que doou, vendeu o item para o museu, falar sobre o item, né? E isso é uma das diferenças que tem em relação aos outros museus, que geralmente você tem aí uma peça de tapeçaria, um vaso ali, tem o nome do vaso, você não sabe exatamente de onde veio, e quem é que contou a história desse item? Será que alguém, inclusive, contou a memória, da onde veio esse item, né? No MUTA as coisas são pensadas um pouco diferentes. A gente traz no Tainacan, na ficha catalográfica, disponibilizado para a população gratuitamente, todas as informações sobre esse item. Então, isso é o que modifica também o que a gente tem um museu que não é digital. Então, quer dizer, aquele vaso que a gente está vendo no Tainacan, às vezes a informação sobre ele num museu grande não está no Tainacan, mas se você for em uma exposição presencial, talvez ali você encontre essas informações. Já o museu digital, ele vai difundir as informações sobre o item, né, na própria ficha catalográfica da maneira mais completa possível, porque ali é o meio principal de difusão daquelas informações, né. E aí eu acho que esse é um dos primeiros pontos, assim, em relação à questão do nato digital. A grande questão para a gente também é que o museu virtual, ele tem uma espécie de mecanismo de duplo vínculo, né, que eu tenho chamado isso, que é informações paradoxais sobre uma mesma informação recebidas concomitantemente, que é, por exemplo, por um lado, o museu é nato digital, então a gente consegue acessos no Brasil inteiro, em outras regiões do mundo, né? E inclusive em áreas de geralmente difícil acesso a museus, porque geralmente os museus grandes ficam em centros culturais urbanos, como capitais, e se estão no interior, eles geralmente estão no centro da cidade, por exemplo, né? Já o MUTA, como é um museu digital, a gente tem esse ponto positivo, que é a pessoa que tem acesso ao computador e internet, né? E que tem acesso aos aparatos tecnológicos que vão fazer com que ela consiga acessar um website, consiga acessar o MUTA. Esse é o ponto positivo. Então, eu posso acessar o MUTA de diversas localidades. Isso faz com que a gente tenha um acesso descentralizado ao museu. Então, esse é um bom aspecto do nato digital. Mas a gente tem um aspecto ruim também, que as pessoas profissionais que trabalham no museu, no MUTA, elas também não têm, às vezes, acesso a computador e à internet, tá? E isso acontece, pessoal, no nosso dia a dia, de pessoas trans, de fato, não terem acesso à internet e a computador. Então, elas não podem efetuar o trabalho naquele mês.
Então essa é uma realidade que a gente passa, que é nem todas as pessoas trans têm acesso a computadores e à internet, né? Justo por conta do alto grau de marginalização, subalternização dessas comunidades, a gente pouco tem acesso a esses, às vezes não tem nem acesso à moradia e à escolaridade, a condições básicas de saúde e vida, né? Então nós temos esses dois aspectos aí, que é importante citar sobre a digitalidade. A gente tem inovação tecnológica, então quer dizer, a gente tem produzido aí na área de tecnologia, inteligência artificial, realidade virtual, artes 3D, e também na área de programação web, a gente tem promovido inovações muito grandes no campo da museologia, justamente porque a gente tem tentado deixar essas fichas catalográficas do Tainacan e criar nós mesmos tecnologias de produção de arquivos, que inclusive independem do Tainacan. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o Arquivo Artístico de Dados. O Arquivo Artístico de Dados, pessoal, vocês entram lá no www.muta.com.br, e na seção arquivos, vocês vão achar dois arquivos, o arquivo histórico e o arquivo artístico de dados. O arquivo artístico de dados é uma ferramenta que nós criamos, nós mesmos, mesmas programamos essa ferramenta, e ela não utiliza o Tainacan, por exemplo. Então nós temos criado algumas tecnologias de formulação de arquivos, também independentes do Tainacan. Então a gente também tem criado tecnologia a partir de desenvolvimento web, tanto modificando o Tainacan, quanto criando nossos próprios meios de formular tecnologias de produção de arquivos, né? Aí, o que mais que eu poderia dizer sobre inovação digital? Eu creio que uma das questões do nato digital, ou da virtualização, que também dificulta o acesso, seria a questão da acessibilidade. E aí, atualmente, o museu tem pensado como promover ferramentas de acessibilidade para além dos plugins. Porque quando a gente pensa em tecnologia e acessibilidade no museu, a gente tem a ideia de que eu vou produzir algo e depois só vou instalar um plugin, e esse plugin vai fazer todo o serviço, né? Como se fosse um Google Translator, como se fosse assim, um mecanismo de tradução de uma língua para outra. E não é assim que funciona. A gente tem aprendido no museu a pensar a acessibilidade desde o primeiro passo das nossas produções, que é pensar de que maneira a gente já vai criar uma ficha catalográfica pensando nos metadados que vão ter de acessibilidade, como que a gente vai dispor os vídeos, por exemplo, de libras, de legenda, de audiodescrição, né? Então, desde o início, né? Então, a gente não tem trabalhado com esses plugins, então a gente tem pensado a acessibilidade desde o zero, né? Mas ainda assim, como a gente tem pouca informação, por exemplo, não temos artigos, livros sobre acessibilidade digital em museus, não temos quase nada de material no Brasil sobre isso. Então nós temos que produzir esses materiais do zero, criar, que a gente possa mesmo nós criarmos as nossas tecnologias, né, de acessibilidade. Então esse é um outro ponto. E acho que a última coisa, que não sei se o meu tempo já deve estar acabando, se a produção puder me avisar, se eu já passei ou não, tá? Que é o seguinte... Mais 3 minutinhos. Perfeito. Mais 3 minutinhos. Que é na questão da virtualização, nas práticas colaborativas, né? As virtualizações, ou o fato do Museu Senato Digital, facilita com que a gente possa trabalhar com práticas colaborativas cada vez mais, que é a formação de redes de educação e ativismo, né? E participar dessas redes, trabalhar com equipes multitransdisciplinares que estão em diversos locais do Brasil e do mundo, inclusive, né? Então, quer dizer, eu consigo fazer uma exposição com pessoas do Brasil inteiro, vários estados, várias regiões, né? E, então, isso é um dos processos colaborativos, e aí a existência de consultas públicas, chamadas, que também ficam acessíveis para todo o Brasil e além, né? E que também permitem o público, né,
interagir com o museu. E como funciona, para finalizar, os aspectos de interação desse público, né? Ou que o IBRAM tem chamado aí de uma juventude no museu, e nosso público, de fato, é um público mais jovem. A gente viu na pesquisa que fizemos para o plano museológico que o nosso público o maior público é entre a faixa de 20 e 30 anos, e entre 20 e 30 e 30 e 40. Tá? Esse é o nosso principal público, mas mais de 20 a 30 anos. Nós temos muito pouco público na faixa de 50 a 80 anos, pouquíssimo público, mas temos também, apesar do que o museu também tem produzido memória a respeito dessa população, que é a população trans de 60 a 80 anos. É uma das principais preocupações do museu no projeto que nós temos chamado Arquivo Vivo, que é produzir memórias de pessoas que estão nessa faixa de idade. Mas o nosso principal público é esse público de 20 a 30 anos. Então, o museu, que são as pessoas que utilizam principalmente o Instagram. E para a gente, o Instagram é um pedaço do museu. Né? O Instagram é como se fosse uma expansão do nosso website. Se a gente fosse pensar o museu como um espaço, e a gente tem ali, no fundo, um anexo. Tudo isso é museu, o prédio principal e os anexos. O Instagram, para a gente, funciona como um anexo, é uma espécie de arquitetura expandida do museu. Então, tem muita coisa que ocorre ali nas nossas mídias sociais que também são museu. Então, é pensar que o museu ele se estende para além do domínio do website. O museu também, o MUT, está nas nossas redes sociais, não só nelas, como em outras mídias que nós temos usado, que é, por exemplo, o Discord, que foi usado em um projeto de NFTs do museu, que também, em termos de virtualização, a gente tem pensado outras maneiras de expor itens. E as pessoas que estão em vulnerabilidade desejam também ter mais oportunidades de vender os seus itens. Então, a gente criou um projeto para venda de itens em criptomoeda na Web3, que é o NF Trans, que surgiu aí com essa necessidade de emplacar a comunidade de corpo e gênero variante no mercado dos NFTs para venda de obras de arte. Então, isso também foi um aspecto de inovação que a gente teve. E essa arquitetura expandida, que vai para o Instagram, para o Discord, para outras mídias, né? E, inclusive para o Web3. E isso facilita que essa comunidade de 20 a 30 anos, que tem acesso a essas plataformas, possa se envolver com o museu cada vez mais, participar das nossas consultas públicas e dos nossos projetos. Queria agradecer, então, a gente pode conversar mais logo depois, tá? Grande abraço, gente, até logo.